Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Isabel da Hungria religiosa memória. Primeira leitura. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Leitura do primeiro livro dos Macabeus 1. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém, e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão, e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos, e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir, sobre o altar dos sacrifícios, a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caíam nas mãos, eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram, e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos, e não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho. O que queres que eu faça por ti? Senhor, eu quero enxergar de novo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti?
O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na penumbra da história, quando os ventos da opressão sopram forte e a fidelidade parece se apagar como uma chama frágil, a palavra de Deus ressoa como luz que não se extingue. Hoje celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria, mulher de nobre coração, que soube enxergar com os olhos da fé, mesmo em meio às trevas da dor e da injustiça. Sua vida, marcada pela caridade e pela entrega aos pobres, é um farol que ilumina o evangelho proclamado neste dia. A primeira leitura, retirada do primeiro livro dos Macabeus, nos transporta ao século II a.C., durante o reinado de Antíoco IV Epífanes, um dos reis seleucidas que tentou helenizar, à força, o povo judeu. Este contexto histórico é de profunda dor. O rei, influenciado pela cultura greco-romana e pela política expansionista, impõe aos israelitas a renúncia à sua fé, à sua identidade, à sua aliança com Deus. O ginásio construído em Jerusalém, símbolo da cultura pagã, representa a sedução do mundo e a tentativa de apagar os sinais da presença divina. A circuncisão, sinal da aliança, é abolida. Os livros da lei são queimados. O sábado é profanado. A abominação da desolação sobre o altar é a tentativa de substituir o culto verdadeiro por ídolos vazios. Este cenário não é apenas uma memória distante. Hoje também vivemos tempos em que a fé é desafiada por ideologias que tentam apagar a presença de Deus na sociedade. A cultura do descartável, do consumo, da indiferença, muitas vezes nos seduz a abandonar os valores do Evangelho. Quantos hoje preferem o conforto da conformidade ao sacrifício da fidelidade? Quantos vendem sua consciência por um lugar de destaque, por aceitação social, por medo da exclusão? Mas o Salmo 118 nos convida à resistência. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. É o clamor do coração fiel que, mesmo diante da perseguição, escolhe a vida em Deus. É o grito dos mártires, dos pobres, dos que não se dobram diante dos ídolos modernos. É o eco da alma que, como cego de Jericó, não se cala diante da multidão que tenta silenciá-lo. No Evangelho segundo Lucas encontramos um homem cego marginalizado à beira do caminho. Ele não vê, mas ouve. E ao ouvir que Jesus passa, grita com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este grito é oração, é fé, é resistência. Mesmo quando mandam que se cale, ele insiste. E Jesus, o Deus que escuta, para. O Verbo encarnado não ignora o clamor dos pequenos. O que queres que eu faça por ti? Pergunta o Senhor. Senhor, eu quero enxergar de novo. E Jesus responde: a tua fé te salvou. Este encontro é mais do que uma cura física. É uma revelação do modo como Deus age. Ele se aproxima, escuta, pergunta, respeita o desejo humano e transforma. O cego não apenas recupera a visão, mas passa a seguir Jesus, glorificando a Deus. A fé que salva é aquela que nos faz levantar, ver e caminhar com o Senhor. Santa Isabel da Hungria, nascida em 1207, filha do rei da Hungria, viveu em meio à nobreza, mas escolheu a simplicidade e o serviço aos pobres. Viúva aos 20 anos, dedicou sua vida aos doentes e necessitados, fundando hospitais e distribuindo seus bens. Sua vida é um testemunho de que enxergar com os olhos da fé é ver Cristo nos rostos sofridos, é fazer da dor alheia um altar de encontro com Deus. Isabel viu o invisível como o cego de Jericó e por isso foi santa. A palavra de hoje nos chama a uma decisão. Queremos enxergar de novo? Enxergar a verdade, a justiça, a presença de Deus nos acontecimentos? Enxergar o sofrimento dos irmãos, a urgência do reino, a beleza da fidelidade? Enxergar exige fé, coragem e resistência.
Exige não se calar diante da multidão que nos quer cegos e conformados. A ação de Deus no mundo se revela naqueles que, como Isabel, como os mártires dos Macabeus, como o cego de Jericó, escolhem a luz. A história não é um acaso, é lugar de revelação. A perseguição dos judeus por Antíoco Epífanes não foi apenas política, mas espiritual. Assim também hoje, os desafios que enfrentamos, guerras, injustiças, exclusões, são chamados à conversão, à fidelidade, à ação concreta em favor do reino. Irmãos e irmãs, o tema central desta reflexão é a fé que vê. Ver com os olhos da alma, com o olhar de Deus. Ver para seguir, ver para servir, ver para amar. Como nos ensina Santo Agostinho, a fé é acreditar no que não se vê. A recompensa da fé é ver aquilo em que se acredita. A liturgia de hoje nos convida a esta passagem, da cegueira à visão, da indiferença ao compromisso, da escuridão à luz. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, afirma que a Igreja é em Cristo como que o sacramento, ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Somos chamados a ser luz no mundo, como Isabel foi, como o cego se tornou, como os mártires testemunharam. Que esta palavra nos vivifique, nos cure, nos conduza. Que possamos com fé dizer, Senhor, eu quero enxergar de novo. Oremos. Senhor Jesus, que passas pelos caminhos da nossa vida como luz que rompe as trevas, escuta o nosso clamor. Como cego à beira da estrada, também nós estamos sentados, muitas vezes paralisados pela indiferença, pela rotina, pela cegueira espiritual, gritamos: Filho de Davi, tem piedade de nós, porque queremos enxergar de novo. Enxergar com os olhos da fé, com o coração desperto, com a alma comprometida. Ensina-nos, Senhor, a resistir como os fiéis de Israel que preferiram a morte à traição da aliança. Que não nos vendamos aos ídolos modernos, o poder, o consumo, a vaidade, mas que sejamos fiéis à Tua lei, mesmo quando ela nos custa. Dá-nos coragem para não nos calarmos diante da multidão que tenta silenciar a verdade. Que sejamos como o cego que insiste, que clama, que acredita. Ajuda-nos a viver como Santa Isabel da Hungria, que viu em cada pobre o Teu rosto, e em cada dor uma oportunidade de amar. Que possamos, como ela, abrir mão do supérfluo, servir com generosidade, e fazer da nossa vida um domingo. Que a caridade não seja apenas um gesto, mas um estilo de vida. Que o nosso coração se torne hospital para os feridos da alma, abrigo para os esquecidos, pão para os famintos. Senhor, que a nossa fé seja ativa. Que enxergar de novo signifique agir, denunciar injustiças, acolher os marginalizados, proteger os vulneráveis, viver com coerência. Que não sejamos cristãos de aparência, mas discípulos verdadeiros que seguem o caminho contigo, glorificando a Deus com cada passo. Vivificai-nos, Senhor, para que guardemos vossa aliança. Que a nossa oração se transforme em compromisso, que a nossa escuta se torne resposta, que a nossa fé se torne luz. Que a tua pergunta, o que queres que eu faça por ti? Nos encontre prontos a dizer, Senhor, queremos enxergar de novo. Queremos ver o mundo com teus olhos. Queremos amar com teu coração. E assim, Senhor, que a nossa vida seja testemunho. Que o povo, ao nos ver caminhar contigo, também te louve. Que a nossa fidelidade inspire outros a resistirem. Que a nossa esperança reacenda a fé dos que estão à beira do caminho. Que a nossa luz, mesmo pequena, ilumine a noite de alguém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.